Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos. Como estão? Espero que todos estejam bem, que aí passado na noite maravilhosa de dia jueves. Bueno dia, num novo amanhecer também. Oi, dia viernes. Ligamos ao vídeo de la manhã de dia viernes. Oi, dia 3 de julho de 2026, amigos seguidores. Vamos seguindo mais um dia com os sismos que se passaram em final de la noite de ayer, em la madrugada de hoje, dia viernes, hasta amanhã, no momento deste vídeo que estamos fazendo, amigos seguidores, onde houve duas atenções. Houve uma atenção em Indonésia. Indonésia houve uma atenção de 6.12 na escala Richter. Foi lejos de la Terra, pelo que 6.12 Indonésia aí sacudidos. Indonésia temblou forte em Ásia. E não só em Indonésia houve este 6.12 de atenção, houve uma atenção também em Japão. Houve um sismo de 6.1 na escala Richter. Então, a Ásia está temblando em seu território de los países de Ásia. Atenção, Japão 6.1, do que se passou solamente 10 quilômetros de profundidade, cerca da Terra. Então, vamos mirar Sudamérica durante 15 dias, que estes sismos, por supuesto, chegarão em Sudamérica, e se passando de 15 dias, mas atenção temos que ter, pois pode haver algum evento mais forte que 6, ligando hasta 7, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou em Bolívia. Bolívia houve um sismo de 4.0 na escala Richter a 221 quilômetros de profundidade, às 9h17 da noite de ayer. Sentiu o movimento Bolívia, não muito forte, pois foi lejos de la Terra. Depois Argentina 3.5 na escala Richter a 104 quilômetros de profundidade. Às 11h26 da noite de ayer, a Argentina sentiu leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 3.3 na escala Richter a 232 quilômetros de profundidade. Às 10h48 da noite de ayer, Chile aí movido pouco, pois foi lejos de la Terra. Novamente Chile, 3.3 na escala Richter, a 119 quilômetros de profundidade. Às 11h07 da noite de ayer, Chile 3.3 movido pouco, pois foi lejos de la Terra. Depois, novamente Chile, 3.7 na escala Richter. 3.7 a 117 quilômetros de profundidade. Às 11h13 da noite de ayer, Chile 3.7 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Argentina 3.5 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade. Às 12h46 da madrugada, Argentina 3.5 sentiu leve movimento, pois foi cerca de la Terra. Chile 3.0 na escala Richter, a 241 quilômetros de profundidade. Às 12h25 da madrugada, Chile 3.0 sentiu leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois, a Argentina 3.4 na escala Richter, a 234 quilômetros de profundidade. Às 12h18 da madrugada, Argentina 3.4 quase não há sentido movimento, pois foi bem lejos de la Terra. Depois, Chile 3.0 na escala Richter, a 122 quilômetros de profundidade. Às 1h49 da madrugada, Chile 3.0 não há sentido quase nada de movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 4.0 na escala Richter, a solamente 41 quilômetros de profundidade. Às 3h45 da madrugada, Chile 4.0 sentiu mover-se Chile, pois foi cerca de la Terra solamente 41 quilômetros de profundidade. Depois Peru 3.5 na escala Richter, a 14 quilômetros de profundidade. Às 4h28 da madrugada,
Peru sentiu mover-se 3.5, pois foi bem cerca da terra. Depois Colômbia 3.8 na escala Richter a 121 quilômetros de profundidade, a las 6:07 da manhã de hoje. Colômbia 3.8 sentiu mover-se pouco, pois foi lejos da terra. Argentina 3.5 na escala Richter a solamente 99 quilômetros de profundidade, a las 8:59 da manhã de hoje. Argentina 3.5 sentiu mover-se pouco, mesmo sendo cerca da terra. Depois Colômbia 2.6 na escala Richter a 137 quilômetros de profundidade, a las 7:27 da manhã de hoje. Colômbia 2.6 não há sentido quase nada de mover-se, pois foi lejos da terra. Depois Peru 3.7 na escala Richter a 11 quilômetros de profundidade. Peru sentiu mover-se, pois foi bem cerca da terra, a las 8:15 da manhã de hoje. Depois Chile 3.3 na escala Richter a 28 quilômetros de profundidade, sentindo Chile pequeno movimento, pois foi bem cerca da terra, a las 10:24 da manhã de hoje. Depois, a las 9:24 da manhã, este de Chile. Chile 3.3 a las 9:24. Depois Chile 3.1 na escala Richter a solamente 47 quilômetros de profundidade, a las 9:27 da manhã de hoje. 3.1 sentiu leve movimento, pois foi cerca da terra. Depois Peru 3.4 na escala Richter a solamente 10 quilômetros de profundidade, a las 8:47 da manhã de hoje. Peru 3.4 sentiu pequeno movimento, pois foi cerca da terra. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.1 na escala Richter a 110 quilômetros de profundidade, a las 9:55 da manhã de hoje. Chile sentiu leve movimento, pois foi lejos da terra. Tá bem, amigos seguidores? No seu vídeo dá seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Na noite regressaremos com um novo vídeo de los que se passaram essa final da manhã de hoje, na tarde e início da noite, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.